Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da energia solar em autoconsumo, ou para ser mais simples, dos painéis solares. O número de painéis solares em Portugal não para de crescer. Em apenas 2 anos, o número quase quintuplicou. Já foi alcançada uma capacidade fotovoltaica de 3.350 megawatts, sendo que setembro foi o segundo melhor mês deste ano em novas instalações. Para falar sobre o tema, convidamos o jornalista Miguel Prado, que acompanha os temas da energia. Olá, Miguel, obrigada por teres vindo. Olá, Teresa. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Vamos ouvir Ana Fontoura Gouveia, secretária de Estado da Energia e Ação Climática, e Pedro Amaral Jorge, da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, em entrevista à SIC Notícias em julho deste ano. A transição energética que estamos a fazer é uma transição energética que aposta naquilo que são os nossos recursos, os recursos endógenos do nosso país e que são, na verdade, os recursos renováveis. Temos o mar, temos as hídricas, temos o sol, temos o vento. Isso permite-nos produzir energia limpa, energia a custos muito competitivos e energia fiável. As renováveis não têm custos de combustível, o combustível é gratuito, o sol, o vento e a água para a utilização nessas centrais renováveis é ainda gratuito e, portanto, não temos o problema dos chamados combustíveis, nem do preço desses combustíveis a mercado, nem especulados. Quanto mais renovável nós tivermos no sistema, mais barata ficará a componente da eletricidade ou da energia da eletricidade para os consumidores. Portanto, a tendência que nós antevemos a preços reais é que, à medida que incorporarmos mais renováveis no sistema elétrico, teremos a fatura mais baixa para os consumidores de eletricidade. Comecemos então por te perguntar qual é a importância desta escalada na instalação nova de capacidade fotovoltaica para autoconsumo, neste caso em Portugal. Pergunto isto porque já equivale a cerca de 3% da totalidade da eletricidade consumida anualmente no nosso país. A importância está desde logo ligada às necessidades de descarbonização, mas também de aposta em recursos endógenos e de redução da fatura energética das famílias e das empresas. Este crescimento da capacidade fotovoltaica que temos tido nos últimos anos em Portugal acontece por 2 vias. Por um lado, com grandes centrais solares de larga escala, e por outro, com a produção descentralizada ou distribuída, que na sua maior parte diz respeito a soluções de autoconsumo. E esse autoconsumo tanto pode servir empresas como pode servir famílias. E tem havido um crescimento muito interessante do autoconsumo e das soluções para empresas e famílias que permite uma redução direta do gasto com eletricidade que o consumidor tem. Portanto, há um contributo, por um lado, para a redução da fatura e, por outro lado, para descarbonizar o nosso sistema energético, em particular o sistema elétrico. O peso que tem os 3% que referiste em relação ao autoconsumo, que com o total de energia solar que já está na rede pode chegar um peso um pouco maior, ou, aliás, bastante maior, porque segundo os dados da REN já se aproxima dos 9% a 10%, é relevante porque mais energia solar no sistema significa que nós precisamos de recorrer menos a outras fontes, como o gás natural, por exemplo. Isso ajuda
também o sistema elétrico a baixar o custo, o preço grossista da eletricidade, que acaba por ter benefícios para toda a gente. Já que tem mais concorrência. Miguel, e quais é que são os benefícios tanto ambientais como económicos deste investimento? Podemos falar aqui um bocadinho tanto das grandes centrais como para autoconsumo. Bom, do ponto de vista ambiental, é evidente que cada megawatt-hora de eletricidade produzida a partir do sol é mais vantajoso ou menos poluente do que um megawatt-hora que se consome produzido a partir de gás natural, não é? Depois há também impactos ambientais das próprias centrais solares que é preciso considerar, e impactos a nível da biodiversidade, mas do ponto de vista das emissões diretas associadas à produção de eletricidade tem esse benefício. Do ponto de vista económico, é um pouco aquilo que já referíamos, que é a redução direta na fatura de eletricidade, porque quando eu recorro a uma instalação fotovoltaica e consigo reduzir em 20% a 25%, em alguns casos mais, o volume de eletricidade que eu compro à rede, eu estou a evitar o encargo com essa energia, sendo que o custo associado à energia solar é geralmente mais baixo e em alguns casos bastante mais baixo do que o preço grossista da eletricidade em muitos momentos. Não em todos os momentos, porque por estes dias até temos tido preços de eletricidade no mercado ibérico muitíssimo baixos, mas em termos de preços médios a energia solar tem compensado. Ainda em termos ambientais, o que estavas a dizer há pouco tem outros impactos, mas aqui estamos a falar mais nas grandes centrais, por causa do abate das árvores e tudo mais. Quando se fala de autoconsumo não tem tanto esse outro lado. Claro, é evidente que as centrais de larga escala têm esse impacto que tem sido denunciado por algumas organizações e que é preciso ter em conta. O autoconsumo não tem esse impacto porque ele já usa espaços artificializados. Exato. Porque os painéis são instalados nos telhados das fábricas e dos edifícios de habitação, etc, etc. Agora, há sempre algum tipo de impacto que pode ser considerado no debate como o impacto do fabrico dos painéis, dos módulos fotovoltaicos, porque também consomem energia, portanto o processo industrial também consome energia e consome recursos naturais que é preciso considerar. Mas esse tipo de impacto existe tanto nos equipamentos fotovoltaicos como em todos os outros equipamentos que servem para produzir energia. E como é que está Portugal neste mercado relativamente aos restantes países europeus? Bom, na energia fotovoltaica, de uma forma geral, Portugal tem tido algum crescimento, mas os maiores mercados de instalação de painéis solares na Europa continuam a ser, de forma destacada, a Alemanha e Espanha, com cerca de 10 vezes ou mais, cerca de 10 vezes o volume de instalações que tem ocorrido em Portugal. No caso do autoconsumo em particular, não tenho esses números, mas a verdade é que quando olhamos para o ritmo de instalações que tem havido de autoconsumo em Portugal, elas têm sido muito forte, e é curioso ver que estamos a instalar praticamente metade em autoconsumo e outra metade em centrais solares. Sim. Ou seja, há uma dinâmica forte de instalações de painéis solares para autoconsumo para famílias e empresas. O processo de licenciamento acaba por ser visto como o maior problema na adesão a esta nova solução? Depende. Há algumas dificuldades de licenciamento para instalações de maior dimensão. Quando estamos a falar de soluções de autoconsumo para empresas, para indústrias, não, quando falamos de impacto de dificuldades de licenciamento no autoconsumo, falamos sobretudo de instalações de alguma dimensão para empresas e indústrias que precisam de passar pela Direção-Geral de Energia e por vezes aí enfrentam alguma burocracia. Quando falamos de instalações para famílias, quando se trata de instalar 2, 3 painéis, não há entraves. O que há ainda é alguma resistência de parte dos consumidores
É essa mudança, ou até, de facto, a impossibilidade técnica de todos nós termos painéis solares em nossa casa, porque se vivermos num prédio no meio da cidade, não temos telhado, não temos um telhado nosso onde pôr os painéis. No caso das centrais solares de larga escala, e aí já não estamos a falar de autoconsumo, aí sim existe alguma dificuldade em termos de licenciamento, tempos de licenciamento, processos de avaliação de impacto ambiental que são particularmente demorados em alguns casos, que são particularmente sensíveis porque podem implicar a ocupação de áreas com questões de biodiversidade para resolver, com abate de árvores que pode ser mais delicado e, portanto, continua a haver algumas dificuldades ao nível do progresso e da instalação de painéis solares, apesar de o ritmo de crescimento ser bastante elevado. Ainda que com estas dificuldades, quais é que são as metas que o Governo quer assumir? Bom, no caso na energia fotovoltaica como um todo, a meta traçada para 2030 é de 20,4 gigawatts, sendo que nós atualmente temos 3,3. Ou seja, existe um longo caminho a percorrer para atingir essa meta. Desses 20,4 gigawatts, aproximadamente um quarto será autoconsumo. Ou seja, aquilo que o cenário que o Governo traça para 2030 é que da capacidade solar que vamos ter no final desta década para produzir eletricidade, um quarto será em soluções descentralizadas, junto dos pontos de consumo, e os restantes 3/4 em grandes centrais solares. Então temos de fugir um bocadinho àquilo que está a acontecer agora, de ser um 50-50 de produção. O mercado acabará por se encaminhar naturalmente para o equilíbrio, ou seja, vai haver ainda espaço para a expansão do autoconsumo e da produção distribuída ou descentralizada, e isso ocorrerá naturalmente, mas também terá de haver uma dinâmica muito forte de crescimento e de aceleração das grandes centrais para se conseguir esta nova potência que o Governo quer ter até 2030. Isso vai depender de processos mais ágeis de licenciamento, quer na Agência do Ambiente, quer na Direção-Geral de Energia, vai depender das decisões de investimento dos próprios atores privados que devam fazer estes investimentos, vai depender também do surgimento ou da concretização de projetos de hidrogénio verde que serão uma parte importante do consumo desta nova energia solar, ou seja, parte desta expansão que o Governo prevê até 2030 está ligada ao surgimento de novos consumos, novos tipos de consumo, sendo que um deles será a produção de hidrogénio verde, que requer elevados volumes de eletricidade renovável, nomeadamente energia solar e também energia eólica. Miguel, vamos agora focar-nos no autoconsumo. Houve mais de 78 mil candidaturas para o programa do Fundo Ambiental que, em resumo, reembolsa parte do investimento das famílias em soluções de eficiência energética, nomeadamente na instalação de painéis solares. Como é que este programa funciona e pergunto ainda se foram alcançados os bons resultados que se esperavam este ano? O programa Edifícios Mais Sustentáveis ele já vai na 3ª edição e tem tido um grande interesse por parte dos consumidores, porque ele basicamente atribui um subsídio ou um reembolso. Na verdade é um reembolso de parte do investimento que fazemos, ou que as famílias fazem. A adesão tem sido elevada. A anterior edição teve mais de 100 mil candidaturas e foram aprovadas 70 mil. Este teve 78 mil candidaturas e ainda vamos ver quantas é que são aprovadas, sendo que os pagamentos só serão feitos a partir de janeiro. Uma das críticas que é feita a este programa é de que ele reembolsa as famílias que já tomaram decisões de investimento, ou seja, famílias que já tinham condições financeiras para pagar o investimento em vidros duplos, novas janelas, obras em casa para melhorar o isolamento da habitação, painéis solares. Ou seja, como o programa só reembolsa investimentos que já tenham sido feitos, pagos, faturados com comprovativos, na verdade ele está a subsidiar famílias que já tinham condições financeiras para fazer o investimento à cabeça.
é uma das críticas que é feita, porque pode, no fundo, não estará a apoiar todas as famílias que poderiam ter interesse Exato. na energia solar, por exemplo, ou em janelas eficientes, mas que não têm condições financeiras para o fazer. Há um outro programa que não é este, que é o do Vale Eficiência, e esse sim dedica-se ou destina-se às famílias de menores rendimentos, pagando 100% as despesas num conjunto mais restrito de intervenções de melhoria da eficiência energética. Veremos qual será a adesão, qual será a participação. Há instrumentos, através destes 2 programas, para apoiar, de facto, a melhoria da eficiência energética das habitações dos portugueses. Agora veremos nos próximos meses se eles são suficientes ou se precisam de ser reforçados. Iremos certamente ficar atentos. Miguel, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast PBX, a despedida de Inês Menezes e Pedro Mexia. O podcast começou em 2015, passou por 2 rádios e esteve sempre aqui no Expresso. A despedida numa conversa mais íntima e informal. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Muito obrigada, João, e a si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.